Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar e de volta para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 29 de janeiro de 2025. Muitos jogos hoje, então vamos aproveitar esse calendário recheado para poder trazer para vocês as melhores opções com base nos nossos filtros, sempre se baseando em números e estatísticas para sermos lucrativos em NBA. Ficamos fora do ar por alguns dias, mas agora estamos de volta, sempre trazendo aqui para vocês as melhores opções, que mesmo que vocês discordem das nossas opiniões, é sempre importante ter uma segunda para poder formar a sua da melhor forma. Nosso grupo VIP aqui do lado, melhor preço do mercado, apenas R$30 para você garantir a vaga até o final desse mês, no primeiro mês, e aí você vai conhecer o grupo VIP mais completo do mundo, com diversos guias, e-books, tips exclusivas que vocês só encontram por lá, análises que rolaram durante todos esses dias que a gente esteve de fora. Lá a gente continuou mandando conteúdo para vocês com os favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over, under, etc. Vamos para a meta aqui de 150 likes para voltar com tudo e a gente trazer vídeos para vocês amanhã. Lembrando, só tem vídeo novo se a gente bate a nossa meta. Se inscreva no canal se não é inscrito. E bora começar com Hornets e Brooklyn Nets. Nós temos aqui um confronto que, na minha visão, é mais equilibrado do que parece ou do que o mercado interpretou. Eles deram um enorme favoritismo aqui para o Charlotte Hornets, que apesar de ser mandante e ter o melhor jogador em quadra, é um time que não consegue vencer com tanta facilidade os seus adversários e muito menos com consistência. Então, o nosso palpite aqui, nós vamos abrir margem para duas opções aqui para vocês. Lembrando, a gente está falando muito mais de onde vale mais a pena se arriscar do que necessariamente uma tipo extremamente segura. Então, mais 6.5 do handicap positivo para os Nets, ou mais 10.5, ou seja, eles podem perder por até 10 pontos de diferença para vocês pegarem uma linha pagando um pouquinho melhor do que isso, mas essa mesma linha no ao vivo. Ou então, a gente vai duplar no pré-jogo aqui com o jogo entre Detroit Pistons e Indiana Pacers, vamos em Marcos, e colocar pelo menos 20 pontos do Cade Cunningham, ou então vocês coloquem aqui a linha de pontuação mais baixa dele para fechar o mod aqui um pouquinho mais interessante. Bom, Charlotte Hornets nos últimos 20 jogos, eles não conseguiram vencer de forma tão consistente assim. Nos últimos 4 eles perderam 3 e mais do que isso, eles venceram 6 dos últimos 20 jogos apenas. Nos últimos 19 eles venceram apenas 5 e perderam 14, e não foi sempre que eles conseguiram cobrir esse handicap. Na vitória contra o Chicago Bulls, Utah Jazz e Dallas Mavericks, por exemplo, eles não conseguiram vencer por 11 de diferença ou mais. O Brooklyn Nets é um time que gosta de cobrir handicaps, eles gostam de dar trabalho, e num confronto como esse, onde que o seu adversário não é tão talentoso, eles podem equilibrar as coisas. Agora, falando a respeito de Cade Cunningham, que enfrenta o Indiana Pacers, ele marcou 27.6 pontos de média nos últimos 9 jogos, é um dos principais jogadores quando falamos no aspecto de mano a mano desse Detroit Pistons, é o cestinha da franquia, é o grande jogador deles, e também é um jogador que enfrenta o Indiana Pacers, no qual recentemente ele foi muito bem. Nos últimos 9 jogos ele conseguiu pelo menos 20 pontos dos últimos 9 consecutivos, média de 24.6. Lembrando que o Indiana Pacers é um dos times que mais sofrem pontos de mano a mano em relação a percentual em toda a liga. Eles têm um aproveitamento ruim nesse tipo de defesa. É um time que joga no ritmo alto, ou seja, eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus adversários produzirem pontos, e mais do que isso, o Cade Cunningham é um jogador que tem uma altura acima da média para jogadores da sua posição. Ele pode explorar o Tyrese Haliburton, que é um dos piores defensores do Indiana Pacers, e mais do que isso, como eu disse, eles são um time que sofre muito no mano a mano. Ele pode tirar proveito e voltar a ter uma boa média de pontos contra esse adversário. Ele, que no último jogo teve 33.3% de eficiência, dificilmente ele vai repetir uma atuação tão ruim, mas mesmo com o aproveitamento desses, ele fez 20 pontos. Lembrando, o Indiana Pacers também é um dos 10 times que mais levam rivais à linha de lance livre por jogo na NBA, até por isso o Cade Cunningham pode se destacar hoje mais uma vez. Beleza? Bom, falando aqui agora a respeito dos próximos jogos que teremos um Wizards e Raptors e um Boston Celtics e Bulls, 2 jogos nos quais dá pra gente trabalhar também com a linha de pontuação. Claro, todas essas linhas que a gente passa para vocês é sempre possível pegar no ao vivo pagando um pouco melhor, sem necessariamente você precisar fechar uma dupla, mas vamos trabalhar aqui com essa duplinha para quem só consegue trabalhar no pré-jogo, beleza? Então a gente vai aqui em mais de 109.5 pontos do Toronto Raptors. A gente sabe que é um time que não tem tanto talento ofensivo assim, pelo menos não tem tanto aproveitamento, mas eles enfrentam uma defesa muito ruim, enquanto que o Boston Celtics, além de enfrentar uma defesa ruim, é um time com bastante talento ofensivo. Vamos colocar aqui mais de 113.5 pontos, fechando essa odd em torno de 50, lembrando que o Wizards é uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Eles são a pior nesse momento da competição e são também um dos 4 times mais rápidos da liga. Com velocidade a gente tem muitas posses de bola por minuto, então mesmo que os times não sejam tão eficientes, a gente vai ter muitas posses para poder aproveitar para tentar pontuar bem. O Toronto Raptors também é um dos 10 times mais rápidos da NBA, e quando a gente fala aqui a respeito de rebotes defensivos, o Wizards tem um 5º pior aproveitamento em rebotes defensivos em toda a NBA, enquanto que do outro lado, quando falamos em rebotes ofensivos, o Toronto é o 6º melhor aproveitamento
momento da liga. Então eles podem conseguir alguns pontos de segunda chance depois de arremessos errados e considerando que o Wizards tem dificuldade de recuperar esses rebotes. O Washington Wizards nos últimos 20 jogos sofreram 122 pontos de média para os seus rivais. Eles sofreram mais de 109,5 pontos aqui em 3, 6, 7, 8, 9, 10 jogos consecutivos, em 10 dos últimos 10 automaticamente, e só sofreram menos de 109,5 pontos em 2 dos últimos 18 jogos, sendo que um deles ficou por apenas um pontinho ali, beleza? Do outro lado, a gente tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio, tá? O Chicago Bulls é uma defesa ruim, uma das 10 piores, como eu disse para vocês, eles são a 24ª defesa da NBA, ou seja, a 7ª pior por 100 posses, mas em contrapartida a gente tem o Boston com um bom ataque. Eles tiveram uma queda recente, algumas dificuldades aí, mas hoje eles têm um confronto muito favorável, porque o Chicago Bulls, além de defender mal, cede muitas posses por minuto, e o Boston é o terceiro melhor ataque por 100 posses da liga. O Chicago, o terceiro time mais rápido da NBA, e que nos últimos 20 jogos eles sofreram aí uma média de 117,5 pontos para os seus rivais, beleza? Nos últimos 10 jogos do Boston Celtics, né, contra o Chicago Bulls, eles marcaram 118,5 pontos, só que tem um porém aqui, a gente acaba puxando jogos da temporada passada, e essa defesa horrorosa do Chicago Bulls, ela passou a existir a partir dessa, e o Chicago Bulls conseguiu em 3 encontros superar essa marca em 2 jogos. Nesse daqui o Boston parou em 108 pontos, mas foi um jogo no qual eles tiveram apenas 39,2% de aproveitamento nos arremessos de quadra, ou seja, a quantidade de arremessos ali existiu, o que faltou foi pontaria. A pontaria não é algo que está muito no nosso controle, tá? A gente tenta desenhar cenários aqui, mas a gente teve volume, a gente teve as oportunidades, e ficar em um under, por exemplo, naquele jogo no qual o Boston Celtics com um ataque tão bom em pontos por jogo, eles marcam aqui uma média de 117,2 por jogo, e tem um aproveitamento nos arremessos de quadra de 45,7% dos arremessos de quadra, basicamente é que sim, real que isso se repita pela segunda vez consecutiva, e o Chicago Bulls deve ceder o número de posses suficiente para que a gente tenha boas chances hoje. Mas de toda forma aqui o Boston Celtics tem um bom cenário para produzir bem pontos contra eles. Claro que a gente tem que tomar cuidado pro uso e abuso deles das bolas de 3, que é algo que me incomoda bastante, tanto que naquele jogo foi o que eles mais deram arremesso de 3, terminaram com 25%, o pior aproveitamento deles em 10 jogos contra o Chicago Bulls. Acredito que hoje aqui eles possam estar bem posicionados para, em casa, produzir muito bem. Beleza? E vamos para mais uma duplinha aqui. Temos aqui Miami Heat, Cleveland Cavaliers e também 76ers e Kings. A gente espera uma boa pontuação dos dois visitantes. Os Cavs, que são dos melhores ataques da NBA nessa temporada, enfrentam um adversário que sempre foi reconhecido por ter uma boa defesa, tá? Mas nessa temporada eles não são tão excepcionais assim, mas tá tudo sob controle, eles não se importam em ser os melhores defensivamente, porque é um time que vem conseguindo ser competitivo. Vamos de mais de 107,5 pontos dos Cavs, dá para colocar até um acima de 109,5 pontos ali, caso vocês não gostem dessa linha que a gente vai trazer aqui do Sacramento Kings, mas é uma linha interessante. O Kings enfrenta hoje mais uma vez um 76ers desprotegido no garrafão do seu principal protetor de aro, Joel Embiid, e eu acredito que eles passam 110,5 pontos. Por que eu acredito nisso? Primeiro porque a fase do Sacramento Kings é excelente, né? Depois que eles trocaram de treinador, eles melhoraram muito ofensivamente, marcaram 120,7 pontos nos últimos 10 jogos, o que é uma média muito interessante, tá? Eles superaram essa linha que a gente busca para hoje em 90% dessas partidas. E se a gente for fazer um recorte aqui especificamente do mês de janeiro, que é o mês no qual estamos e no qual o Sacramento melhorou tanto, eles foram o segundo melhor ataque da NBA em média de pontos por jogo, marcando 122,1. Só quando a gente fala dos aproveitamentos, né, em arremesso de quadra, eles foram quase um dos 10 melhores, mas é fato que eles estão arremessando demais, é o time que mais arremessou por jogo nesse mês em toda a liga. E quando a gente vai aqui para as estatísticas avançadas, defensivamente o 76ers não é um time especial, é um dos 10 piores setores defensivos por 100 posses de bola. E quando a gente coloca aqui o recorte desse mesmo mês de janeiro, mas nessas estatísticas avançadas, que é onde a gente vai conseguir um número um pouquinho mais justo e correto do que é a realidade, podemos observar duas coisas. Primeiro, a defesa do 76ers foi a terceira pior de janeiro. E segundo, o ataque do Sacramento Kings foi um dos 10 melhores. Mas acima de tudo, os Kings voltou a jogar num ritmo alto. É o quarto time mais rápido do mês. Então teremos muitas posses de bola e estatísticas ofensivas para eles tentarem converter em pontos.
Quando a gente fala aqui de trabalhar no ao vivo, eu considero Kings e Cleveland os times mais interessantes para a gente conseguir trabalhar no over em pontos, assim como Boston Celtics também, mas a gente precisa encontrar a oportunidade certa para trabalhar nesse acima dele. Por falar em oportunidade certa, a gente tem para vocês o nosso grupo VIP, o melhor grupo VIP do mundo, o mais completo, vocês podem ter certeza. Todas as nossas análises são aprofundadas, assim como a gente faz aqui no YouTube. Tem link na descrição da BetWinner de bônus de até 100% no nosso canal gratuito, para você ter acesso a promoções exclusivas que só rolam lá. Ficou com saudade dos nossos palpites? Acha que a gente ajuda bastante vocês aqui, mesmo que vocês façam tudo ao contrário do que a gente fala? Comente aqui embaixo quais são seus favoritos da noite, quais tips vocês têm aí como sugestão. E bora falar aqui a respeito do próximo jogo, New York Knicks e Denver Nuggets. Aqui a gente vai trabalhar com um jogador, dessa vez uma tip simples de um jogador. Vamos falar de Nikola Jokic, tá? A equipe do New York Knicks teve provavelmente as suas 2 vitórias mais expressivas recentemente. Eles venceram com autoridade 2 adversários de um bom nível. O Denver Nuggets hoje visita esse time que simplesmente arrebentou com essas outras 2 equipes da Conferência Oeste. E para que a equipe dos Nuggets consigam vencer, eles precisam do Nikola Jokic produzindo bem. Então eu vou aqui de mais de 27,5 pontos. Lembrando, o Karl Anthony Towns não é um defensor espetacular, é um defensor que tem um dinamismo correto para poder acompanhar o Jokic fora do garrafão, então não vai fazer tanto sentido assim o Jokic operar por fora, vai dar para ele pegar no mano a mano o Karl Anthony Towns por dentro. Towns que é um jogador que faz muitas faltas idiotas, então acredito que ele vai ter dificuldades com o Jokic, e cavando faltas o Nikola pode ter algumas chances de pontos fáceis, ou então minimamente com Towns, sabendo da sua importância ofensiva para o time, que ele não faça uma defesa tão firme, tão forte assim, e dependa dos seus companheiros fazendo coberturas. E sinceramente, fazer cobertura com o Jokic em quadra é um perigo, ele pode encontrar o passe e pode produzir muito bem. Bom, se a gente for olhar aqui no Betting Pros, lembrando que todas as ferramentas, dicas exclusivas nesse sentido, os links necessários para você ser produtivo, a gente manda para a galera lá do VIP do grupo gratuito também, então acessem. O Nikola Jokic, ele foi over 27,5 pontos em 2 dos últimos 3 jogos contra o New York Knicks. Ele vem de uma partida de 33 pontos, ele marcou pelo menos 33 pontos em 2 dos últimos 3 jogos. Só que a grande questão do Jokic é, ele vai arremessar com volume ou não? Porque aproveitamento ele teve, inclusive nesse jogo que ele ficou under contra o Minnesota, ele teve apenas 13 arremessos, mais 69% de aproveitamento. Então tentem ficar de olho no ao vivo para ver se ele vai arremessar, porque se ele tiver volume, ele vai ter uma boa oportunidade de produzir bem. Os últimos 4 pivôs seguidos que enfrentaram o New York Knicks foram over em suas pontuações, mesmo esses 4 tendo um nível muito inferior ao do Nikola Jokic. Então acredito que ele possa produzir bem hoje também. Quando a gente coloca aqui no post-up, que são jogadas de postes baixos, tipicamente mais executadas por pivôs, em que o Nikola Jokic é sempre um top 3 da liga no ano dos que mais pontuam dessa forma, e nessa temporada é um dos com melhor aproveitamento, se não for o melhor nessa jogada, ele enfrenta o New York Knicks, que está figurando entre os 10 times que mais sofrem, né, com esse tipo de jogada, um dos 10 piores aproveitamentos em defesas de jogadas de poste baixo na liga, beleza? E quando a gente coloca aqui em Pick and Roll Man, por exemplo, vamos colocar aqui os aspectos defensivos, que é uma jogada na qual a equipe do Denver Nuggets pode fazer com frequência, conectando Westbrook e Jokic, ou Jamal Murray e Jokic. A equipe do New York Knicks é o 5º time mais vazado da liga em jogadas desse tipo, o que também pode facilitar com que a gente produza bons pontos aqui. Atacar o Karl Anthony Towns é uma boa forma de você ser produtivo contra esse New York Knicks que vem jogando muito bem, mas que ainda assim deve ter no Jokic um adversário muito difícil para superar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Odds superiores, tips exclusivas e palpites de jogador, vocês encontram no nosso grupo VIP. O melhor preço do mercado, chamem no WhatsApp e aproveitem essa promoção de apenas R$30 pelo grupo VIP mais completo do mundo. Muito obrigado pela sua audiência, não se esquece de deixar o like, meta de 150 para ajudar a gente a trazer vídeos para vocês e falou!